Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Josué. Livro de Josué, capítulo 5. A gente vai ler os 12 primeiros versículos do livro de Josué, capítulo 5. Josué, capítulo 5, os preparativos, a história dos preparativos para eles conquistarem a terra prometida. A história do povo que já tinha atravessado o Rio Jordão, estão na beira de Jericó, ali na porta da entrada da terra prometida, e então Deus pede uma coisa inusitada para aquele povo. Diz assim a palavra do Senhor, Josué capítulo 5, a partir do primeiro versículo até o versículo 12, tá bom? Diz assim: Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus, que habitavam desta banda do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus, que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Nesse tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho, porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado, porque 40 anos eles andaram, os filhos de Israel, pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos. A estes filhos Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar, no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje eu resolvi de sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Pães asmos e grãos tostados comeram nesse mesmo dia. Veja só o versículo 12. No dia imediato, depois de que comeram o fruto da terra, o produto da terra, cessou o maná, e não o tiveram mais os filhos de Israel. Mas nesse ano, eles comeram das novidades da terra de Canaã. Até aqui, irmãos, vamos orar. Senhor, nós dependemos de Ti. Mais uma vez, diante da Tua palavra, nós queremos nos quedar. Que é o homem para que Tu dele te lembres, Senhor. O que é que temos nós aqui de especial para que o Senhor nos visite e o Senhor fale conosco? Hoje pela manhã o Senhor já falou tão poderosamente. E se Tu quiseres, Pai, nos abençoar mais uma vez com a Tua voz, sobretudo com a Tua presença, ó Senhor, nós pedimos, fala conosco, abre por meio do Teu Espírito o nosso entendimento, razão, intelecto, emoções, mexe conosco onde o Senhor quiser, Pai, faz assim para a Tua glória, no nome de Jesus, amém, amém e amém. Ok, irmãos, essa é a história da circuncisão de todos os homens que nasceram durante a travessia do deserto, durante aqueles 40 anos. Essa é uma história para mim
no mínimo inusitada. Eu vou dizer por quê. Porque o povo que acabara de atravessar o Rio Jordão estava pronto para tomar aquela cidade, a cidade de Jericó e as demais cidades da terra de Canaã. Diz o texto, já começa dizendo, que todas as nações daquela região estavam temerosos. Na verdade, o texto diz: desmaiou-se-lhes o coração. Quer dizer, eles estavam morrendo de medo. Parece, a mim pelo menos me parece, que essa é a melhor configuração. Quando a gente quer ganhar alguma coisa, quando a gente quer prevalecer, e o adversário que a gente tem está com medo da gente, a gente aparentemente está no favoritismo. Então o que é que a gente tem a temer? O que é que a gente tem a fazer, se não ir lá e tomar posse? Israel podia simplesmente ir lá e tomar posse. Mas Deus chama Josué em particular e fala assim: olha, eu não quero que vocês vão lá na cidade e tomem posse simplesmente. Antes disso, circuncida todos os homens que nasceram no deserto, todos eles. E o texto diz que então com facas de pederneira, eles cortaram o prepúcio e eles ficaram ali esperando. Ficaram esperando por um bom tempo, porque até cicatrizar e até sarar, eles ficaram esperando. Ora, essa posição de espera, essa posição de ficar ferido no campo de batalha, no campo do adversário, enquanto o adversário está com medo, você ter que ficar parado esperando, é a pior posição. Essa não é a posição estratégica. Isso não é uma boa ideia. Humanamente falando, isso aqui é uma tragédia. Foi a pior estratégia que eu já vi. Como é que você, diante do seu adversário morrendo de medo de você, você resolve se ferir e ficar lá esperando até que a ferida que você mesmo fez, ela sare, cure. Deus parece que às vezes escolhe os caminhos mais estranhos para que a sua vontade prevaleça. Às vezes Deus parece escolher o caminho da ferida, o caminho onde a gente vai ter que se ferir, a fim de que aquilo que é o projeto dele, o sonho dele, o anúncio dele, se torne realidade na nossa vida. E essa é a história. Ela é simples assim. Eu pergunto para você: já aconteceu isso com você? Já aconteceu de você, por obediência a Deus, não por desobediência, mas por obediência a Deus, de repente você se encontrar ferido, de repente você se encontrar paralisado, sem poder continuar, sem poder seguir adiante? Já aconteceu? Essa história é a história de gente que prefere se ferir, que prefere sofrer a mácula para que a vontade de Deus seja feita do modo de Deus, do que simplesmente na força do braço, vamos dizer até assim, na alegria do momento, no fogo do momento, eles tomarem uma decisão, eles resolverem a coisa por si mesmos. E Josué obedece. Pega aqueles homens, nos textos anteriores, aí nos primeiros capítulos, a Bíblia diz que havia mais ou menos 40 mil homens de guerra. Isso quer dizer que aquela ferida toda no território lá, no acampamento de Israel, pelo menos 40 mil homens estão lá feridos, nos seus alojamentos, sem poder sair do alojamento, estão lá com as suas partes íntimas rasgadas. Por que isso? Para que isso? Não parece às vezes que Deus é meio ilógico? Às vezes não parece que Deus tem um quezinho de ser sarcástico? Não parece às vezes que Deus
é meio masoquista, que parece que gosta de ver a gente sofrer. Eu não estou perguntando isso com ironia, eu estou perguntando isso com sinceridade, porque pessoas que caminham com Deus há algum tempo, já viram as feridas de Deus. Pessoas que resolveram obedecer e caminhar com o Senhor, já foram mutiladas, já tiveram as suas afrontas, já tiveram as suas vergonhas, já tiveram os seus percalços, feridas foram feitas. Nesses últimos 3 ou 4 anos aqui na igreja, a gente tem recebido várias pessoas que têm vindo de outras igrejas, pessoas que vêm com marcas, com feridas, vêm lacinadas por alguma coisa que lhes aconteceu, e essa coisa muitas vezes lhe paralisa. Quantas pessoas eu já estive com elas no gabinete, e o meu conselho para elas foi: você precisa parar um tempo, você precisa esperar um tempo, você precisa deixar Deus mover seu coração. Do jeito que você está, alquebrado, ferido, se você simplesmente resolver fazer o que é projeto de Deus, certamente isso vai causar maior dano, maior destruição. E esse não é o tipo de conselho que eu gosto de dar, porque eu gosto de ver a coisa girando, eu gosto de ver a coisa andando. Mas, quando estamos feridos, parece que a melhor maneira da gente reagir é a gente esperar a ferida secar. E me parece que é muito próprio de Deus fazer feridas, não porque Ele seja sádico, porque às vezes o nosso sentimento é esse mesmo. É como se a gente dissesse assim: acho que Deus não me ama. Por que é que Ele permitiu que isso acontecesse? Eu acho que Deus não me ama. Por que é que Ele consente que alguém venha e me fira? Acho que Deus não me ama. E talvez se Ele me amasse, Ele teria me aproveitado agora um momento que eu estou crescendo, um momento que eu estou cheio de vigor, um momento que parece que os adversários vão se render a mim, e eu poderia prevalecer, e simplesmente parece que agora Deus vai lá e me corta, vai lá e me tira do campo de batalha. Mas eu quero dizer para você que, conquanto essa lógica humana ela parece ser muito precisa, ela não leva em consideração o relacionamento com Deus. Se tem uma coisa que para Deus é a mais preciosa do universo, não são as estrelas, não é o mar, não é a terra, não são os animais. A coisa que Deus considera como sendo a mais preciosa de todo o universo é o seu relacionamento pessoal conosco. A fim de que tenhamos um relacionamento íntimo e pessoal com Ele, Ele foi até a cruz. Ele tornou o seu Filho maldito em nosso lugar. Ele depositou toda a sua ira no seu Filho, a fim de que recebêssemos a justiça. E Isaías capítulo 53 fala para a gente que o castigo de Deus foi depositado sobre Jesus Cristo. E o texto diz, lá em Isaías 53, que Deus fez Jesus enfermar. As feridas que foram feitas na cruz não só foram permitidas por Deus, mas se tratavam do caminho de Deus para que tivéssemos um verdadeiro relacionamento com Deus. Então, se de fato temos um relacionamento pessoal com Deus, só o temos por causa de feridas. Só podemos ter porque Deus escolheu, definiu que se feriria em nosso lugar, que se maltrataria em nosso lugar. O que não entendemos muitas vezes é que a nossa iniquidade, e a palavra iniquidade é diferente um pouquinho
de pecado. Pecado é o que a gente comete, é o ato, é o pensamento, são as estruturas que alimentam normalmente a nossa vontade. Mas, irmãos, iniquidade não. Iniquidade se trata da maldade que abastece o pecado. Iniquidade é a torpeza que macula a própria existência. O que não entendemos que não é apenas, ou não são apenas os nossos atos, as nossas práticas que fazem separação entre nós e Deus. O que faz separação entre nós e Deus não são apenas os nossos pecados, mas é a nossa iniquidade, ou seja, o grau de depravação que temos, o grau de torpeza que temos dentro do nosso coração, é isso que nos separa de Deus. E quando Deus via o abismo que havia entre nós e Ele assumiu no lugar, assumiu a responsabilidade de tomar sobre si a nossa iniquidade, de levar sobre si toda torpeza. Então, os atos de torpeza que cometemos, os que já fizemos todos e os que ainda vamos fazer, eles estão todos estribados na nossa iniquidade. E Jesus levou sobre si a nossa iniquidade. Jesus tomou sobre si e ali na cruz Ele pagou o preço total, cabal, completo, para que tivéssemos um bom e um vivo e um real relacionamento pessoal, íntimo com Deus. A grande questão então é essa: para Deus não há nada mais precioso na face da terra do que o relacionamento íntimo e pessoal daqueles que o conhecem com Ele. Deus certamente não errará o caminho para que esse relacionamento se torne mais forte. Deus certamente não poupará medidas a fim de que esse relacionamento se torne maior. Para nós, muitas vezes, nós queremos usar o relacionamento que temos com Deus a fim de termos uma boa vida, uma vida regalada sobre a terra. E muitas vezes, o nosso relacionamento com Deus parece ser apenas uma moeda de troca com o próprio Deus, a fim de que Deus atenda aos nossos caprichos. É quase como se a gente, involuntariamente ou inconscientemente, a gente tivesse o tempo todo pensando assim: se eu fizer o que é certo, se eu agir da maneira correta, se eu for honesto, se eu for justo, se eu for puro, se eu for santo, Deus há de me abençoar. E quando assim agimos, pensando apenas na bênção que Deus haverá de dar como fruto do nosso procedimento correto, não estamos interessados no relacionamento, nós estamos interessados na vida boa. Um escritor americano, bastante conhecido no momento, chamado Timothy Keller, ele faz questão de dizer que talvez hoje, para esse mundo ocidental, o mundo chamado cristão, ou pós-cristão em muitos países, em muitas regiões, talvez o maior ídolo, o maior Deus que tem se levantado no nosso tempo, não é, isso até choca, né? Não é a imoralidade, não é simplesmente o dinheiro, mas é o conforto. A tecnologia toda acontece basicamente para a gente ter conforto. A gente busca, parece que, dinheiro para ter conforto. E entenda conforto não apenas como sentar na cadeira do papai e ter um controle lá, ou sei lá o que, para você fazer o que você bem quer. Mas entenda conforto como esse estilo de vida onde você simplesmente tem prazer, você está satisfeito com a vida, com o estilo de vida. Qual de nós, quando faz um planejamento, quando estrutura um projeto, qual de nós, quando deseja alguma coisa, qual de nós primeiro pensa assim: eu quero estar mais próximo de Deus?
Eu quero ter um relacionamento mais profundo com Deus. Qual é a motivação que nos conduz a estarmos buscando as coisas que buscamos? Eu vou dizer que pelo menos 90%, para ser assim, bem preciso, 90% das escolhas que fazemos, dos projetos e as forças que executamos, da luta que temos, 90% são a respeito do nosso conforto, a respeito da nossa própria satisfação, de a gente ter uma vida boa, uma vida regalada, uma vida que a gente possa dizer, vale a pena viver essa vida. E é claro que isso é uma definição muito pessoal. Para alguns, vai precisar de muito luxo e riqueza. Já para outros, não é luxo e riqueza que traduz esse conforto. Outro tipo de ideia, outro tipo de pensamento. Mas no frigir dos ovos, o que acontece é que a força da existência, a energia emocional que gastamos é em direção à vida boa e não em direção ao relacionamento pessoal. Nós queremos conquistar a terra prometida. Nós queremos conquistar uma terra que emane leite e mel. Claro que queremos. Nós queremos ter o direito de sentar e viver regalado. O que é, pelo menos assim, no sonho do coração, não só do brasileiro, mas de qualquer pessoa do Ocidente, o que é o sonho de uma aposentadoria, certamente não é do INSS, nem aquela que a gente consegue capitalizar alguma coisa. O sonho de uma aposentadoria é ter um bom recurso para que você possa fazer o que você queira, e não apenas pagar as contas no final do mês e ficar ali todo arrochado. O que é que nós somos movidos? O que é que move o nosso coração? Quais são os interesses? Me parece que conquistar a terra prometida, conquistar a terra onde mana leite e mel, para a gente se tornou não uma tarefa de Deus, mas para a gente se tornou uma tarefa de vida, um projeto de vida. Eu quero a terra que mana leite e mel, eu quero. Claro que queremos, mas Deus fez questão de tratar o povo de Israel antes deles entrarem na terra prometida. Porque a terra prometida e essa vida que é almejada, que é sonhada, ela não em si, essa vida prazerosa, das coisas todas no lugar, de maneira perfeita, integradas e autossatisfeitas, elas podem simplesmente isolar a gente de Deus de tal maneira que a gente não consiga mais ter prazer em Deus, nem na sua palavra, e muito menos no sacrifício de Jesus. Eu tenho conhecido não poucas pessoas e poucos exemplos de pessoas que, enquanto passavam pela luta, pelo perrengue, pelo deserto, elas eram piedosas e tentavam assim, com muito esforço, buscar a Deus. Mas depois que elas conseguiram algum grau na existência, algum nível, algum patamar, elas simplesmente se tornaram relaxadas, dispersas. E as opções são todas em detrimento da vida piedosa, em detrimento da relação com Deus. As opções são muito mais as opções do conforto, as opções de uma vida regalada. Irmãos, a Bíblia não diz em nenhum momento para a gente que a gente ter conforto é pecado. A Bíblia não diz em nenhum momento para a gente que a gente ter o melhor dessa terra está errado. Pelo contrário, parece que a Bíblia apresenta, especialmente no Velho Testamento, essa ideia de maneira sempre harmônica. O projeto de Deus para a gente é que a gente tenha o melhor dessa terra. E olha que eu não sou pastor da Universal, eu sou pastor presbiteriano e muito presbiteriano. Mas o projeto de Deus sempre é anunciado como o desejo de Deus é que a gente tenha o melhor. Deus sonha com o nosso melhor, mas sonha mesmo em todas as áreas. E Ele planejou isso.
E o profeta disse isso com muita assertividade. Deus falando por boca do profeta diz: eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, e isso para vos dar o fim que desejais. Ou seja, Deus quer nos dar o melhor. O salmista diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Me parece que é projeto de Deus, é sonho de Deus que a gente tenha essa vida. Mas Deus sabe que talvez dar essa vida para a gente seja a pior perdição que tenhamos. Porque Deus sabe também o quanto a gente, quando está vivendo a vida do conforto e regalado, a gente é capaz de simplesmente esquecer, ou pelo menos preterir Deus. Deus deixa de ser primeiro lugar. Deus deixa de ser de fato importante. Ele passa a ser alguma coisa. Talvez o meio pelo qual eu alcance o que eu de fato quero, a sua bênção. E assim, Deus precisa tratar. É assim que Deus precisa fazer feridas. Quando esquecemos o Senhor, quando abandonamos o Senhor, quando o projeto de vida não é mais o relacionamento com Deus, mas o projeto de vida é apenas o conforto. Deus precisa e faz a contragosto, por uma necessidade, por saber o que de fato é melhor para nós. Ele precisa fazer as feridas. Ele precisa pôr a gente sentado. Ele precisa fazer a gente refletir e a gente medir a importância do que é ter vitória. Porque ter vitória não é o alvo de Deus. O alvo de Deus é termos Deus. O alvo de Deus é a gente desfrutar a pessoa de Deus. É por isso que esse texto, para mim pelo menos, tem sido uma lição continuada. Deus já fez muitas feridas em mim. E no ato da ferida que Ele fez, ou as feridas que Ele fez, quantas eu atribuí a pessoas? Quantas feridas feitas em mim eu atribuí à igreja? Quantas feridas feitas em mim eu atribuí à incapacidade? Às vezes eu atribuí a pecado. Pecado do outro especialmente. Mas acontece que eu tenho um Deus. E o meu Deus é aquele que me protege, é um escudo forte. O meu Deus é aquele que não dorme, e que disse para mim que de dia não me molestaria o sol, e nem de noite a lua. O meu Deus disse que não me deixaria tropeçar. O meu Deus disse que Ele seria forte escudo, forte protetor. Então, irmãos, se eu fui ferido, e olha que eu fui, se alguma coisa dilacerou a minha carne, dilacerou a minha alma, dilacerou as minhas emoções, se teve alguma coisa que me deixou no desconforto, e se teve alguma coisa que me colocou sentado e prostrado, certamente foi Deus. Pode ter sido por mão de ímpios, pode ter sido por pessoas irresponsáveis e até pessoas que não temem a Deus. Mas o fato é que pouco importa a faca que Deus use. Pode ser uma pederneira, pode ser uma pedra. Pouco importa o instrumento que Deus vai usar. Só tem um que pode me ferir. Só tem um que pode mexer comigo. Só tem um que pode chagar a minha vida e me colocar sentado. Só tem um. E o nome dele é Deus, o Senhor do alto céu. Talvez você chegou aqui, a esse momento, com as suas feridas. E feridas que aparentemente elas não querem cicatrizar.
E o mais doído das feridas, normalmente, é justamente a luta e o embate que temos em aceitá-las. Porque a gente simplesmente é recorrente em dizer: eu não merecia, eu não merecia, eu não merecia, eu não merecia. Mas Deus não nos trata segundo merecemos. A questão de Deus não é se merecemos ou se não merecemos. A questão dele é o relacionamento. Ele quer a nós. Ele quer estar conosco. Ele quer um vivo e novo caminho conosco. Ele nos quer para si. Então a questão de Deus não é se merecemos ou se não merecemos. A questão de Deus é nos conquistar. A questão de Deus é nos tomar para si. E do mesmo jeito que às vezes a gente tem que bater num filho. Está gravando, eu acho que eu vou ser processado. Do mesmo jeito que a gente tem que fazer uma ferida às vezes, como a própria palavra diz, leais são as feridas feitas por quem ama. Às vezes com um amigo sincero, a gente tem que fazer a ferida e dizer para ele assim: olha, está errado. Você se comprometeu errado, você agiu errado, você foi impulsivo, você pecou, você deixou de perdoar. Às vezes a gente tem que chegar junto e dizer, do mesmo jeito que a gente às vezes tem que fazer a ferida em quem ama. Imagine Deus com a sua precisão cirúrgica, como aquele que cria uma pétala de flor, com todos os detalhes, com todas as nuances. Você acha que Deus erra 1 milímetro da ferida que faz? Você acha que Deus erra um pouquinho que seja na ferida que Ele faz em mim e em você? Eu estava vendo essa faca de pederneira. Eu procurei até num documentário sobre como é que se fazia isso. E ainda hoje existe existe uma faca de cerâmica que diz que não perde o fio a não ser que se quebre. Se a faca cair, ela se quebra, porque ela é toda de pedra. Não perde o fio, a não ser que se quebre. Esse material aqui de pederneira é rústico. É simplesmente Deus dizendo: olha, usa aí, eu vou usar aí o que tem, porque eu quero é afirmar o meu relacionamento com o meu povo. Eu não quero que eles tenham conquistas se esquecendo de mim. Eu não quero que eles tenham vitórias me deixando do outro lado do rio. Eu não quero que eles se esqueçam que eu sou o Deus que lhes dá a vitória. Eu não quero que eles se esqueçam que sou eu o Deus deles. Que sou eu o amado deles. Faz a ferida e a liga. Faz a ferida e restabelece. Agora, irmão, como é que está você, começo de 2016? Há quanto tempo tem pessoas que estão estagnadas? A ferida não cura, não se levanta, não se restaura. Há quanto tempo? Há quanto tempo que tem pessoas que continuam e prevalecem na mágoa, no ressentimento, na tristeza? Quanto tempo? Há quanto tempo que você está imobilizado? Eu preciso dizer para você, irmão, que é justamente essa postura sua, de alguém que está imobilizado pela ferida que foi feita, que tem impedido você de prosseguir e de desfrutar o leite e o mel. Deixa eu fazer uma relação que eu acho que é muito necessária para a gente entender esse texto. Existe uma relação entre o povo de Deus e a terra de Deus. Essa relação a gente vai encontrar desde o ato da criação, quando em toda a criação Deus pegou e criou um jardim para o homem. E disse para Adão que aquele jardim era dele, para ele cuidar, para ele guardar, aquela era a terra dele. Então tinha toda a criação que o homem era senhor sobre toda ela, mas havia uma terra particular que era a terra onde Adão era o responsável por aquela terra.
Aquele jardim era para ele cuidar e cultivar, era para ele guardar, era para ele proteger. Depois a gente vai encontrar isso de novo, uma lembrança, só que agora com muito mais força e com muito mais clareza. Quando a gente entende o chamado de Abraão: sai da tua terra, vai para a terra que eu te mostrarei. E depois ele diz: essa terra é tua e da tua descendência. Tanto é assim que Moisés, quando é chamado, ele diz: você vai para a terra que eu prometi dar a seus pais. E os pais são Abraão, Isaque e Jacó. Aquela terra que é chamada Israel hoje, que naquele momento lá nem era chamada de Israel, porque era chamada terra de Canaã. Essa terra lá era um símbolo da ligação de Deus com aquele povo. Deus estava dizendo: olha, eu separei para você um lugar, e esse lugar é responsabilidade sua. E ali Deus fez uma ligação entre aquele povo e aquela terra. Como aquele povo que era o dono da terra, eu estou falando aqui dos judeus que eram donos daquela terra, eles foram desterrados por causa da seca e foram para o Egito e passaram 430 anos no Egito. O que aconteceu foi que o povo de Canaã tomou posse daquela terra, e quando eles tomaram posse fortemente naquela terra, a iniquidade cresceu sobremaneira. Os historiadores e arqueólogos falam do tamanho e do grau de iniquidade que havia na terra de Canaã, justamente nessa época em que Josué é chamado por Deus para tomar a terra. E quando a gente lê os relatos daquela época, a gente entende que não era uma sociedade tão diferente, pelo menos no sentido da iniquidade, da sociedade que a gente tem hoje. Haviam várias nações na terra de Canaã. Naquela época, uma nação praticamente era medida pela cidade que ocupava, a cidade e os seus arredores. Isso era praticamente uma nação. E naquela época, as nações, elas faziam um escambo e trocavam mercadorias, e também, às vezes, tinham até moeda para fazer o seu comércio. E aquela região toda tinha começado a sucumbir a uma espécie de sincretismo religioso, onde todos os deuses foram se tornando comuns a todos aqueles homens, e então eles se tornaram politeístas. E não apenas politeístas, mas eles se tornaram de fato devotos, a tal ponto, diz os historiadores, que muitos homens, quando viam problemas na sua forma de viver, quando, por exemplo, eles não viam a chuva chegar, ou quando eles viam escassez de material, ou quando eles se viam perseguidos, ou eles se viam traumatizados, aqueles homens, especialmente os homens, eles pegavam seus filhos, preste atenção, irmão, pegavam seus filhos e levavam até os sacerdotes. E os sacerdotes, não os sacerdotes de Deus Altíssimo, mas aqueles sacerdotes pagãos, eles então sacrificavam aquelas crianças, eles cortavam no pescoço, profundamente, com facas de pederneira, e o sangue jorrava na terra, de crianças inocentes, às vezes criança de peito, era sacrificada. Por quê? Porque o povo daquela terra, eles queriam ter uma vida boa, eles queriam ter uma vida regalada, eles queriam ter uma vida confortável. Então eles sacrificavam os seus filhos aos ídolos, a fim de que os ídolos os abençoassem, até que eles tivessem uma terra boa, eles tivessem uma vida boa, eles provassem o que eles tanto almejavam. Mas a iniquidade não era só o sacrifício dos filhos e a adoração sincrética a vários deuses. A depravação moral era tremenda. Naquela época já havia casamento entre homem e homem e mulher. E já havia, muito mais do que isso, todo tipo de prostituição, onde muitas vezes o que havia era uma troca de casais por uma aldeia completa. É quase como se ninguém fosse de ninguém e todo mundo é de todo mundo. Havia uma perdição moral. Às vezes uma mulher que ficava grávida, ninguém nem sabia de quem era o filho. E uma das maneiras de se expressar o culto, especialmente aos deuses da fertilidade, era
através de prostitutas cultuais, que eram sacerdotisas desses deuses. E a maneira de celebrar o culto era literalmente fazendo sexo, orgias. E talvez você olhe assim e fala: meu Deus, que mundo primervo, que coisa primitiva, que coisa terrível. Mas o que a gente tem sabido e tem conhecido nos nossos dias é exatamente isso. Recentemente um empresário cristão, um empresário de grande monta aqui no país, foi até Brasília participar de uma reunião onde tinha vários políticos e vários empresários, e quando chegou no apartamento, que ele entrou, aquele apartamento gigante, as mulheres que estavam servindo estavam todas nuas, e não era aquele tipo de mulher feia, eram modelos, aquelas que certamente são capa de revista. Na verdade, aquela reunião não era uma reunião, era simplesmente uma maneira de cativar e de produzir naqueles homens o êxtase. Nossa sociedade está prostituída ao extremo. Recentemente eu tive aula com um professor falando sobre o mundo islâmico. E ele estava dizendo sobre a cosmovisão que o islâmico tem a respeito de nós, ocidentais, e do que é o cristianismo. E eles estavam dizendo mais ou menos assim: eles imaginam que todo o povo que mora no Ocidente é cristão. Agora você imagina um islâmico, quando ele abre a internet e ele vê aqueles sites de prostituição, e aqueles sites todos de prostituição são ocidentais. Então o islâmico, lá do mundo oriental, quando ele vê no site aquela pornografia, ele pensa: o povo do Ocidente, os cristãos do Ocidente, eles são todos promíscuos. Há uma depravação moral imensa. Igrejas sérias, históricas, estão debatendo a respeito de se ordena ou não se ordena pastores homossexuais. Em São Paulo, agora aqui em Recife, estava querendo também ter igrejas de homossexuais. No Rio de Janeiro também, sob a perspectiva de que a aliança de Deus, ela não escolhe gênero. Nós estamos debaixo de um cerco e de uma prisão terrível de depravação moral, à semelhança do que havia naquela época. Aquela terra, a terra que era para glorificar a Deus, ela estava simplesmente depravada e destruída. Ela estava envergonhando o nome do Senhor. O comércio que era feito naquela época era um comércio com balanças enganosas, com corrupção, com falcatrua. Os homens que iam se tornando ricos, eles se tornavam senhores de alqueires ou de terras cada vez maiores, e escravizavam os seus vizinhos que não conseguiam pagar o dote ou o imposto que era colocado. E essa subjugação de valores simplesmente fazia com que a sociedade fosse uma sociedade escravagista, desigual, e simplesmente isso envergonha o nome do Senhor. Canaã, que deveria ser a terra da promessa, Canaã, que deveria ser a terra do povo de Deus, havia se tornado uma terra de iniquidade, e é por isso que Deus tinha chamado o povo dele, a fim de tomar de volta a terra. Deus não queria apenas que eles fossem para a terra desfrutar do melhor daquela terra, mas Deus queria usar aquele povo, o povo dele, para refazer e restaurar aquela terra. Porque Deus fez uma relação direta entre os habitantes da terra e a saúde da terra. Se nós habitamos numa terra, e aquela terra está ficando doente, aquela terra está ficando maldita, pode ter certeza que não é Deus quem a está amaldiçoando, mas são os habitantes daquela terra que estão destruindo aquela terra. É a nossa iniquidade que faz mal à terra. E Deus certamente quer levantar o povo dele para abençoar e restaurar a terra. Quer levantar a mim e a você para sermos instrumentos de fomentação, de santidade, de restauração da relação com Deus. Esse é um projeto de Deus, e Deus não vai descansar
Em Apocalipse capítulo 22 nós lemos que Deus faz um novo céu e uma nova terra, e diz que todos os habitantes aqui do povo de Deus, eles vão habitar numa nova Jerusalém. Então nós teremos uma vida. E que vida nós vamos ter? Porque Deus vai restaurar todas essas coisas. Agora, irmãos, olhe para mim. O que estamos fazendo no nosso lugar? O que estamos fazendo com Recife? O que estamos fazendo com Pernambuco? Se você olhar com maiores atenção ao Estado, a maneira como se encontra o nosso Pernambuco, eu quero perguntar para você: Pernambuco está sendo abençoado? Pernambuco está sendo abençoado? Do jeito que Deus pegou o povo de Israel e trouxe de volta para Canaã, a fim de restaurar aquela terra, a saúde daquela terra, eu penso que Deus continua querendo usar o seu povo para restaurar a saúde desse lugar. E não é a gente comprando mais terra, nem é a gente fazendo grandes planos que a gente vai salgar ou abençoar essa terra. O texto diz para nós que quando eles passam o Rio Jordão, está na hora de tomar a terra daquelas nações pagãs e ímpias. Deus resolve fazer com eles o acordo, a aliança, para eles diante da aliança, e diz: celebrem a minha aliança, vivam a minha aliança, vivam, provem, desfrutem, repensem o relacionamento que vocês têm comigo. Porque vocês, quando tiverem um relacionamento comigo, essa terra vai ter leite e mel para dar a vocês. Refaçam, repensem o relacionamento comigo. E é por isso que as facas de pederneiras que serviam para sacrifício a outros deuses são usadas agora para cortar o prepúcio de todos os varões que eram guerreiros e valentes. Para que aqueles homens guerreiros e valentes, antes de usarem a espada, antes de se firmarem no campo de batalha, aqueles homens fortes e valentes reconhecessem a aliança e a segurança que eles tinham no relacionamento com Deus. Não na capacidade deles, não na santidade deles, não nos recursos que eles tinham, mas sobretudo no relacionamento, na identificação relacional com Deus. Tanto é assim que eles são circuncidados, e depois de serem circuncidados, então eles celebram a Páscoa. O que é celebrar a Páscoa? Eles trazerem à memória que Deus com braço forte os tirou do Egito. E a maneira de Deus os tirar do Egito foi com 10 pragas, cuja última praga foi a morte de todos os primogênitos. Mas os israelitas não tiveram um sequer morto. Por quê? Porque um sangue foi posto na porta, nos umbrais, selando um relacionamento de fidelidade de Deus que os protege, que os guarda, que os abençoa. Assim, irmãos, Deus, para fazer aquele povo entrar na terra prometida, antes faz eles pararem, antes faz eles comungarem com Deus, antes faz eles refazerem um relacionamento pessoal. E diz o texto que no dia que eles comeram a Páscoa, comeram do jeito que Deus tinha dito, com pães asmos, com ervas amargas. Quando eles celebraram a Páscoa, no dia seguinte cessou o maná, e eles comeram as delícias daquela terra. No dia seguinte, quando eles pararam e celebraram um relacionamento pelo novo e vivo caminho, quando eles pararam e celebraram a santidade de Deus, quando eles pararam e se alegraram no Deus que faz a ferida e cura, que sabe como nos tratar de tal maneira que nos resgata para si. Deus não tem outro interesse em você
A grande questão não é que Deus queira lhe usar para qualquer coisa, a grande questão é que Deus quer você para Ele. Não é tanto o que você pode fazer para Deus, mas é o quanto você quer Deus, o quanto de Deus você tem. Essa é a grande questão e essa é a principal questão, é se vivemos de verdade para o relacionamento com Deus, ou se vivemos usando Deus para termos um relacionamento com o mundo. Porque quando voltamos os nossos olhos e nos fincamos e paramos e simplesmente celebramos a graça de vivermos com Deus, é o próprio Deus que nos dá a terra. E é o próprio Deus que por nosso intermédio santifica a terra. E é o próprio Deus que por meio do seu povo faz a terra de novo dar leite e mel. Infelizmente, no Brasil de hoje, não há diferença de corrupção entre a igreja e o Estado. Infelizmente, em qualquer termo que você queira, cultos e mais cultos que são feitos aí para celebrar o dinheiro, nos arraiais evangélicos, cultos e mais cultos que são feitos para celebrar a boa vida, nos arraiais evangélicos, depravação moral de liderança, que simplesmente não é tratada segundo a Bíblia, simplesmente é escondida, é deixada de lado e não se trata como convém. A gente olhar para o quadro que a gente tem, irmãos, a gente talvez entenda um pouco as feridas que Deus está precisando fazer na gente. E talvez as feridas que Ele está precisando fazer na nação. Olhando só um pouco do que a Bíblia diz para nós. Essa é uma relação básica, simples, intrínseca. É você com Deus e a terra abençoada. Mas quando você quer a terra abençoada e quer usar Deus, a terra é destruída. Enquanto os nossos olhos forem em direção à boa vida, a terra vai continuar sendo destruída. Quando os nossos olhos se voltarem ao Senhor, essa terra e o lugar onde a gente estiver, volta a ser abençoado. Para finalizar, eu vou contar a história, um testemunho de um pastor que estava fazendo um curso comigo lá em São Paulo. Ele é pastor da igreja luterana, lá no Rio Grande do Sul. E ele disse que a igreja lá resolveu orar e pedir a Deus discernimento de como eles poderiam ser usados. Os rios estavam assoreados. E o fato dos rios estarem assim, estavam minguando e secando. Várias fontes já deixavam de dar a sua água. As matas todas estavam sendo quebradas, mortas, queimadas. A secura estava tomando conta da terra. E eles disseram: Senhor, nos ajuda, dá-nos discernimento. E enquanto oravam, eles tiveram a luz e começaram a pensar que poderiam simplesmente começar a conversar com aqueles donos de terras pequenas, não os maiores, os grandes, mas os pequenos. E de uma maneira simples, através de uma consciência bíblica de cuidado da terra, eles começaram a tratar aquela terra como convém, porque a Bíblia até isso diz, o uso do solo como é que tem que ser. E os mananciais começaram a brotar de novo, e começou a deixar de haver assoreamento, e começou a haver de novo a natureza e a beleza. E aqueles produtores que já não tinham mais o que produzir, eles começaram a ter de novo seus rendimentos, porque a terra de novo estava tratada. O incrível desse negócio é que aqueles homens, donos daquelas terras pequenas, nem crentes eram. Mas quando veio uma proposta de recuperação, eles simplesmente cederam, eles aceitaram. Mas tudo nasceu a partir da igreja,
dos crentes que disseram: rapaz, acho que Deus pode usar a gente. Acho que Deus pode usar a gente. Irmão, como é que está você para esse ano? Está ainda na ferida, está sentado, não tem jeito de se levantar. Ainda está marcado, maculado, você não tem força nem ânimo para se mover. Se está ferido, eu preciso dizer, foi Deus quem fez. Então pare de se sentir vitimado, porque Deus está querendo chamar a atenção para você voltar ao relacionamento com Ele. Pare de se sentir o tempo todo fragilizado, porque Deus quer você de volta para Ele. Se você está no pique, na força, não pense que você tem condição de tomar essa terra para Deus. O que fazemos é celebrar a vida de Deus. E como podemos celebrar a vida de Deus? Nós celebramos sim no culto que fazemos assim aos domingos. Nós celebramos sim lá nos grupos pequenos, por isso você não pode deixar de fazer parte do grupo pequeno. Nós celebramos sim nas reuniões de oração que fazemos, nas leituras bíblicas que fazemos. Nós celebramos sim na vida devocional íntegra, eu e você, vida devocional diária, de verdade, andando com Deus. Mas irmão, vou dizer sobre todas essas coisas, porque todas essas coisas podem ser muito mecânicas, elas podem ser simplesmente tarefas que fazemos. A maneira de fato de haver essa restauração no nosso coração é quando voltamos a amar a Deus. É quando voltamos a valorizar a Deus acima de todas as outras coisas. É quando eu olho para Deus e digo: Senhor, o que importa é estar contigo. Não importa se vai ter conforto, não importa se vai ser bom, não importa o que for, não importa se eu serei ferido. O que me importa, Senhor, é se eu estarei contigo, se eu celebrarei a tua vitória, se eu celebrarei o teu caminho, se eu estiver contigo, está tudo bom, Senhor. O que me importa não é a boa vida, o que me importa é a vida com Deus. O que me importa é Deus na minha vida. Quando o povo de Deus volta a dizer: Deus, o Senhor é o centro. Quando o povo de Deus volta a dizer: Deus, eu te amo e eu te quero, alguma coisa nova começa a acontecer de fato na história. Mas irmãos, se Deus é simplesmente um adorno, ou um capricho, ou um mago que faz os desejos do nosso coração, então esse Deus está abusado conosco. Então esse Deus está revoltado e está dizendo: eu não vou mais fazer o seu gosto. Você vai ver a seca no Nordeste, você vai ver o chikungunya, você vai ver a zika, você vai ver a dengue. Irmãos, preste atenção. Eu e você somos chamados por Deus. Se estamos sendo feridos, voltemos ao Senhor. Se alguma coisa está fora do lugar, está desprazeroso, está agoniante, se está com problema, no nome de Jesus, volta ao Senhor. Não somos chamados para fazermos tanto quanto somos chamados para estarmos com Ele. O fruto de estarmos com Ele é que abençoa a vida e até torna a vida confortável. Mas é o fruto de estarmos com Ele, e não o fruto de fazermos a vida confortável para Ele. Não precisamos fazer essa terra boa para Deus, porque Deus olha do céu e cura a terra na hora que Ele quer. Mas precisamos sim ter um coração para Deus. Precisamos sim ter a nossa vida para Deus. Precisamos sim ter a nossa alma cheia de Deus. Por isso, não é nem tanto vir à igreja, ainda que tenha que vir. Não é nem tanto participar do grupo pequeno, ainda que tenha que participar. Não é nem tanto ler a Bíblia todo dia, ou orar todo dia, ainda que tenha que fazê-lo. Mas é o porquê fazemos. É isso o centro mais importante da nossa história. Nós fazemos o que fazemos porque amamos a Deus. Nós fazemos o que fazemos porque o relacionamento com Deus é a coisa mais preciosa que temos. Nós fazemos o que fazemos porque queremos Deus. Mesmo que Ele nos tire tudo, nós queremos Deus. Se for assim, alguma coisa nova vai acontecer. Depois de celebrarem, a terra deu leite e mel. Depois de celebrarem,
Eles não precisavam mais comer o maná. Eles estavam debaixo da promessa do plano de Deus. Queremos isso? Queremos Deus. Nós queremos Deus. Ou não queremos? Vamos orar, irmão. Eu não sei como traduzir isso. Eu não sei como explicar melhor. Só até aqui eu consigo ir, ainda que eu tivesse tanto que falar. Mas agora eu chamo você para orar. E eu não sei como você pode fazer essa oração. Mas eu imagino que ela seja mais ou menos assim. Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, vê se eu estou esquecido da Tua presença. Vê se eu estou esquecido do Teu amor. Vê se eu estou esquecido do Senhor, Deus. Vê, por favor, alerta a minha alma. Alerta o meu coração para não esquecer o Senhor. Para temer o Senhor, para amar o Senhor. Alerta, Senhor. Me chama, me traz as disposições. Me traz de volta, me puxa com um gancho, me arremete de novo no amor, Senhor. Senhor Deus, qual é a esperança que temos, Senhor, se Tu não te moveres do céu e desceres, se de novo a terra não tremer e for chamuscada pela Tua presença, Senhor. Qual a esperança que temos, Senhor Deus? Porque estamos viciados na boa vida. Estamos viciados, Senhor, no conforto. Nós estamos viciados e achamos que a teologia toda é para isso, Senhor. Deus, por favor, desperta-nos. Ó Senhor, chama de novo a gente para um coração assim, cheio do Senhor, cheio de amor, desejoso por Ti. Gente que sofre a ferida, mas goza a presença, Senhor. Gente que vive no Gilgal. Gente que está sentado no acampamento, celebrando a Páscoa, celebrando a aliança. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Senhor, por favor, resgata corações, não deixa a gente indiferente, Senhor, Tu sabes de onde arrancar a gente de volta, Pai. Não deixa não, Pai. Arranca-nos de volta, por favor. Ó, Pai, eu peço assim no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.